No silêncio opressivo de um asilo escuro, onde o tempo parece ter parado, uma pergunta ecoa: até que ponto o abandono pode ser transformado em esperança? É nesse lugar esquecido, onde os sussurros de vidas passadas se misturam ao cheiro de mofo e solidão, que encontramos Clara, uma mulher de 72 anos, com olhos que ainda brilham, embora marcados pela tristeza. Sua vida foi um mosaico de sonhos desfeitos. Uma artista que nunca teve a chance de expor suas telas, agora se vê cercada por paredes cinzentas e rostos que não reconhece. Clara sempre foi uma sonhadora, mas a vida a ensinou a esconder suas vulnerabilidades atrás de um sorriso tímido. O peso do abandono se torna insuportável quando ela percebe que suas esperanças foram deixadas para trás, assim como os amigos que um dia foram sua família. O asilo, localizado em uma pequena cidade do interior do Brasil, é mais do que um mero cenário. É um personagem que molda a vida de Clara. As paredes descascadas e os corredores frios refletem a frieza do descaso social em relação aos idosos, muitos dos quais são relegados ao esquecimento. Este ambiente sombrio abriga não apenas os corpos envelhecidos, mas também as histórias não contadas de vidas vibrantes, agora sufocadas pela rotina monótona. Clara, imersa na tristeza, se vê em conflito com a própria identidade. A artista dentro dela anseia por liberdade, mas as circunstâncias a aprisionam em um ciclo de desespero. A chegada de um novo residente, um jovem voluntário chamado Lucas, representa a faísca que pode acender a chama da transformação. Lucas, com sua empatia e energia contagiante, desafia Clara a confrontar seu passado e suas crenças sobre o que significa viver plenamente. No entanto, essa amizade inesperada não vem sem desafios. Clara lutará contra seus demônios internos e o medo de se abrir novamente, enquanto o asilo continua a ser um símbolo da opressão que tantos enfrentam. A batalha de Clara não é apenas contra a solidão, mas também contra a sociedade que ignora a beleza do envelhecer. Em sua jornada, ela descobrirá que até mesmo os corações mais desgastados podem recomeçar, e que a verdadeira arte da vida está em encontrar luz, mesmo nas sombras mais densas. No início, Clara observa Lucas com uma mistura de desconfiança e curiosidade. O jovem, cheio de ideais e energia, é um contraste gritante com o ambiente opressivo do asilo. Ele se aproxima dela com um sorriso aberto, mas Clara, marcada por anos de solidão e desilusão, hesita em se abrir para essa nova amizade. A primeira interação entre eles é um embate de gerações. Enquanto Lucas sonha em revitalizar o asilo com atividades artísticas, Clara acredita que sua arte não tem mais valor, sufocada pela dor do abandono. À medida que os dias passam, Lucas apresenta a Clara pequenos desafios. Ele a convida a participar de uma oficina de pintura que ele mesmo organizou. Para ele, esse é um ato de inclusão e esperança, mas para Clara, é um convite ao medo. A ideia de expor suas emoções em uma tela a assusta, lembrando-a de suas frustrações passadas. A cada recusa, Clara sente a pressão de seus próprios demônios internos, revivendo suas inseguranças e sua crença de que a arte não é mais para ela. Lucas, por sua vez, não desiste facilmente, e sua persistência começa a desestabilizar as defesas que Clara construiu ao longo dos anos. Entre os residentes do asilo, surge outra figura importante, Dona Nair, uma idosa que, apesar de seu estado debilitado, é conhecida por sua sabedoria e humor afiado. Ela observa a interação entre Clara e Lucas com um olhar atento, reconhecendo a centelha de vida que Lucas trouxe para a rotina monótona do lugar. Dona Nair se torna uma aliada inesperada, incentivando Clara a redescobrir sua paixão pela arte. No entanto, a sabedoria de Dona Nair também vem acompanhada de críticas sutis, lembrando Clara de que sua resistência à mudança pode estar a impedindo de encontrar a felicidade. Conforme as semanas avançam, Clara enfrenta novos desafios. O asilo é uma microcosmo de preconceitos e incertezas. Muitos residentes desaprovam a presença de Lucas, considerando-o um intruso. Essa resistência externa reflete a luta interna de Clara, que se vê dividida entre aceitar a ajuda de Lucas e se entregar ao medo do desconhecido. Ela começa a questionar suas crenças sobre envelhecer e o que significa ser uma artista, enquanto o peso da solidão e do abandono ainda a segue como uma sombra.
Clara, inicialmente, reage se fechando ainda mais, resistindo às tentativas de Lucas de trazê-la para fora de sua concha. Porém, à medida que Dona Nair e Lucas continuam a incentivá-la, Clara se vê forçada a confrontar seus medos mais profundos. Através de pequenos atos de bondade e encorajamento, Lucas e Dona Nair começam a desmantelar as muralhas que Clara construiu ao longo dos anos. Em meio a esse turbilhão emocional, ela começa a perceber que a verdadeira arte não reside apenas nas telas, mas na vida que ainda pode ser vivida, mesmo em um asilo. O conflito entre seus medos e a possibilidade de renascimento se intensifica, levando Clara a uma jornada de autodescoberta e, talvez, a esperança que ela pensou ter perdido para sempre. Com o passar do tempo, Clara se vê em meio a um dilema crescente. Enquanto Lucas se esforça para integrar os residentes do asilo e suas atividades, uma nova onda de resistência se ergue. Um grupo de moradores, liderado por um ex-artista frustrado chamado Seu Miguel, começa a espalhar rumores sobre Lucas, acusando-o de ser um oportunista que busca fama às custas dos idosos. As palavras de Miguel ressoam em Clara, que já se sentia vulnerável e insegura. A sombra do abandono a envolve novamente, fazendo-a questionar se Lucas realmente se importa ou se tem segundas intenções. Dona Nair, percebendo o impacto das fofocas, Tenta intervir, oferecendo apoio a Clara e defendendo Lucas. Contudo, suas palavras, embora sábias, não conseguem silenciar a dúvida que começou a se enraizar na mente de Clara. Ela se torna mais reclusa, evitando não apenas Lucas, mas também suas próprias emoções. O que antes era uma pequena chama de esperança, agora parece uma chama vacilante, ameaçada por ventos de desconfiança e medo do fracasso. O desânimo a consome, e ela se vê novamente presa ao ciclo de conformismo que a acompanhou por anos. Em meio a esse turbilhão, Clara recebe uma notícia devastadora. Uma amiga de longa data faleceu. A perda ressoa profundamente, fazendo-a reavaliar sua vida e o legado que deseja deixar. Essa tragédia a faz questionar ainda mais suas escolhas, levando-a a um ponto de ruptura. O que deveria ser um espaço de renascimento, agora se transforma em um terreno fértil para arrependimentos e dor. Lucas, por sua vez, percebe a mudança em Clara e tenta se aproximar, mas ela se fecha em seu casulo, temendo que qualquer interação possa resultar em mais dor. Dona Nair, percebendo a intensidade da situação, decide agir. Ela organiza uma exibição de arte no asilo, onde cada residente é convidado a mostrar seu trabalho. A ideia é simples, mas poderosa, um espaço seguro para expressar emoções e histórias. Contudo, Clara hesita, temendo o julgamento e a possibilidade de fracasso. A pressão externa aumenta quando Seu Miguel e seus seguidores criticam a iniciativa, alegando que é uma perda de tempo e um desperdício de recursos. Clara se vê diante de um dilema: apoiar Lucas e Dona Nair ou se juntar aos críticos e manter sua zona de conforto. Nesse momento crítico, Clara começa a perceber que sua resistência não é apenas uma defesa contra o mundo exterior, mas um bloqueio contra sua própria essência. O medo do fracasso e da rejeição a impede de se redescobrir como artista e como ser humano. O conflito entre o desejo de se abrir e o impulso de se fechar se intensifica, preparando o terreno para uma transformação necessária. Enquanto os ventos da mudança sopram, Clara se vê cada vez mais em uma encruzilhada, onde a escolha entre a dor da estagnação e o risco do crescimento se torna inevitável. Em uma manhã cinzenta, Clara estava absorta em seus pensamentos, quando uma notícia inesperada chegou ao asilo. Dona Nair havia sido internada devido a uma súbita complicação de saúde. O impacto da notícia foi devastador. Clara sentiu um peso no peito, como se uma parte essencial de sua vida estivesse sendo ameaçada. Dona Nair não era apenas uma amiga, era uma mentora, a única que sempre a encorajou a explorar sua arte e a acreditar em si mesma. Com o coração apertado, Clara percebeu que, se algo acontecesse com ela, não apenas perderia uma figura materna, mas também a única conexão que a mantinha ancorada em sua jornada de autodescoberta. A expectativa de uma possível perda fez com que Clara reavaliasse sua vida de uma forma que nunca havia feito antes. Sentada em seu quarto, ela se viu rodeada de quadros inacabados,
cada um representando momentos de sua vida que ela hesitava em compartilhar. O medo a consumia, mas agora, diante da fragilidade da vida, algo dentro dela começou a se agitar. O que ela realmente queria deixar como legado? As dúvidas que a cercavam pareciam insignificantes diante da possibilidade de não ter mais a chance de se expressar. Quando finalmente decidiu visitar Dona Nair no hospital, Clara estava tomada por uma mistura de medo e determinação. Ao entrar no quarto, viu a amiga conectada a aparelhos, mas ainda assim com um brilho nos olhos que refletia a força que sempre a caracterizou. As palavras de Dona Nair, mesmo em meio à fraqueza, eram encorajadoras. Clara, você é uma artista. Deixe sua luz brilhar, mesmo que às vezes pareça difícil. Essas palavras reverberaram na mente de Clara, como um chamado que a puxava para fora de seu casulo. Após a visita, Clara sentiu uma onda de clareza e inspiração. Em vez de se deixar levar pelo medo e pela dúvida, ela decidiu que não podia mais adiar sua expressão artística. A ideia da exibição de arte no asilo, que antes parecia uma fonte de ansiedade, agora a instigava. Clara percebeu que cada obra que ela criava era uma forma de contar sua história e, mais importante, uma maneira de honrar a amizade com Dona Nair. Com renovado vigor, ela começou a trabalhar em suas peças, dedicando-se a cada pincelada como se cada uma fosse um ato de resistência contra o tempo e a dor. As críticas de seu Miguel e seu grupo ainda ecoavam em sua mente, mas agora eram apenas sussurros distantes. O que importava era o que ela tinha a dizer e o que poderia oferecer aos outros. Clara começou a se abrir para os moradores do asilo, convidando-os a se juntarem a ela na criação de suas obras. Para sua surpresa, muitos aceitaram o convite, ansiosos por deixar suas marcas também. Essa nova fase trouxe um renascimento não apenas para Clara, mas para todos ao seu redor. As paredes do asilo começaram a vibrar com cores e histórias, e o ambiente, antes pesado de desconfiança, se transformou em um espaço de colaboração e amizade. O que parecia um ciclo de estagnação agora se tornava um terreno fértil para crescimento e empoderamento. Clara se viu diante de um novo desafio. A exibição se aproximava e a pressão aumentava. Mas, em vez de se sentir sobrecarregada, ela sentia uma onda de excitação. O evento não era apenas uma oportunidade de mostrar seu trabalho, mas um momento crucial para reafirmar sua identidade e seu valor. A jornada de Clara a conduzia a um clímax inevitável, onde ela teria a chance de confrontar não apenas as vozes de crítica, mas também seu próprio medo de se expor. O que antes era um caminho nebuloso, agora se desdobrava diante dela como uma nova estrada, repleta de possibilidades e desafios que a aguardavam de braços abertos. A noite da exibição chegou, e o salão do asilo estava repleto de moradores. Familiares e amigos, todos ansiosos para ver as obras que Clara e seus colegas haviam produzido. O ambiente pulsava com uma energia vibrante, mas Clara sentia uma pressão crescente em seu peito. O medo de ser julgada, de não ser aceita, ameaçava se sobrepor à excitação do momento. Ela olhou para os quadros que adornavam as paredes, retratos de histórias vividas, cores que expressavam emoções profundas. Cada peça era um fragmento de sua jornada, e ela sabia que precisava compartilhar isso com o mundo. No entanto, à medida que o evento avançava, Clara percebeu a presença de seu Miguel e de alguns dos críticos que sempre a desencorajaram. A tensão cresceu dentro dela. O que aconteceria se eles não gostassem? E se a crítica fosse cruel, como nas outras vezes? Essa possibilidade a fez hesitar, mas, em um momento de clareza, Clara se lembrou das palavras de Dona Nair. Deixe sua luz brilhar. Aquela frase ecoou em sua mente, como um lembrete da força que a amizade e a arte tinham proporcionado em sua vida. Ela não estava sozinha. Tinha uma comunidade ao seu redor, pessoas que a apoiavam e que, assim como ela, buscavam um espaço para se expressar. Determinada a enfrentar seu medo, Clara respirou fundo e decidiu que não poderia mais permitir que as vozes de crítica a silenciassem. Com um passo firme, subiu no pequeno palco improvisado e se dirigiu ao público. As palavras saíram de sua boca como uma torrente.
Ela falou sobre sua jornada, sobre a amizade com Dona Nair, sobre a transformação que a arte trouxe não apenas para ela, mas para todos no asilo. Clara não tentou esconder suas inseguranças. Em vez disso, as abraçou, mostrando que a vulnerabilidade também era uma forma de força. À medida que falava, Clara percebeu que seus olhos estavam fixos em Dona Nair, que estava presente na plateia, com um sorriso encorajador. Isso a deu coragem. Ela apresentou, uma a uma, as obras que havia criado junto aos moradores, compartilhando as histórias por trás de cada uma delas. As vozes de crítica se tornaram meros ecos distantes, enquanto a empatia e a solidariedade que surgiam entre os presentes se tornavam palpáveis. Clara observou rostos iluminados, pessoas emocionadas que se sentiam representadas, e viu que sua arte tinha o poder de unir, de transformar. Ao final de sua apresentação, Clara não só havia superado seu medo, mas também havia criado um espaço seguro para todos os presentes. As palmas que ecoaram no salão não eram apenas para suas obras, mas para a coragem de se expor, de ser verdadeira. A exibição se transformou em um momento de celebração da diversidade e da inclusão, onde todos sentiram que suas histórias eram válidas e mereciam ser contadas. Dona Nair, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a se levantar e aplaudir, seguida por todos os moradores e seus familiares. Aquela noite não foi apenas uma exibição de arte. Foi um ato de resistência, um manifesto silencioso contra as críticas e a dúvida. Clara percebeu que, ao enfrentar seu maior medo, não apenas se libertou, mas também inspirou outros a fazer o mesmo. A amizade que compartilhava com Dona Nair se fortaleceu, transformando-se em um laço indissolúvel que transcendia as barreiras do tempo e da saúde. A experiência não apenas redefiniu Clara, mas também alterou a atmosfera do asilo. As paredes antes silenciosas agora vibravam com histórias e risos, enquanto a arte se tornava um símbolo de superação e esperança. O que antes era um ciclo de estagnação, agora se transformava em um ciclo de vida e criatividade. Clara tinha triunfado, não apenas sobre suas inseguranças, mas sobre a ideia de que a arte e a amizade não conhecem limites. Ela finalmente compreendeu que sua jornada era apenas o começo de algo muito maior, um legado que ela estava pronta para compartilhar com o mundo. Após a emocionante exibição, a transformação de Clara foi palpável. A pressão que antes a oprimia se dissipou, dando lugar a um novo sentimento de liberdade e autoconfiança. Não apenas ela, mas todos os moradores do asilo começaram a se sentir mais valorizados e reconhecidos. A arte, que antes era uma forma de expressão individual, agora se tornava um meio de união. Os rostos que antes exibiam insegurança agora brilhavam com a certeza de que suas histórias importavam. A partir daquele dia, Clara e seus colegas se reuniriam regularmente, não apenas para criar, mas para compartilhar e celebrar suas vivências. Clara refletiu sobre sua jornada, lembrou-se dos momentos de dúvida e das críticas que a perseguiram. Contudo, percebia que cada passo dado, cada lágrima derramada, a havia fortalecido. Ela aprendeu que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma ponte para a conexão. E, mais importante, que sua voz tinha poder. A amizade com Dona Nair se solidificou, tornando-se um pilar em sua vida. Elas se tornaram não apenas amigas, mas parceiras na missão de trazer mais arte e alegria ao asilo. Os outros moradores também passaram por uma transformação. Seu Miguel, que sempre se mostrava crítico, começou a participar ativamente das atividades. Ele mesmo se arriscou a criar uma peça, inspirando outros a fazer o mesmo. O ambiente do asilo se encheu de risos e cores, e a arte tornou-se um símbolo de superação e esperança. Clara percebeu que sua coragem havia gerado um efeito dominó. A mudança havia começado com ela, mas agora todos estavam se permitindo brilhar. Ao final da noite, enquanto olhava para o salão repleto de vida, Clara sentiu um profundo agradecimento. A arte não só havia mudado sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Ela entendeu que o poder de se expressar era um direito de todos e que juntos eles poderiam enfrentar qualquer crítica. A noite se tornou um marco, não apenas para Clara, mas para toda a comunidade do asilo. Com um coração cheio de gratidão e esperança, Clara compreendeu que aquela era apenas a primeira de muitas exibições que viriam.
Ela estava pronta para levar seu legado de arte e amizade para o mundo, inspirando outros a se libertarem de suas amarras e a deixarem suas luzes brilharem. Assim, o ciclo de criação e celebração começou, e Clara sabia que a verdadeira riqueza estava nas histórias que cada um tinha para contar e na amizade que florescia em cada pincelada. A mensagem de inclusão e empoderamento ressoou forte, lembrando a todos que a arte é um caminho poderoso para a transformação e que juntos podem criar um mundo mais acolhedor. E você, como pode ser parte dessa mudança? Compartilhe suas histórias e inspire outros a também deixar sua luz brilhar. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias que fazem a diferença. Sua participação é o que torna este espaço especial.